Bem-vindos ao programa Diálogos da UNB TV. Eu sou Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E hoje converso com o professor Hermes Moreira Júnior, da Universidade Federal da Grande Dourados. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Hoje, um termo que circula muito, ou tem circulado na televisão, na imprensa em geral, Revolução 4.0. Do que se trata, professor? Bom, esse foi um dos assuntos mais discutidos no Fórum Econômico Mundial desse ano e já vem sendo debatido há alguns anos por pesquisadores e por uma parte da literatura, que é a respeito do que seria essa nova Revolução Industrial ou a Quarta Revolução Industrial. Alguns também convencionam chamar de Segunda Era das Máquinas. É uma discussão que tem denominado esse novo paradigma de organização da produção e principalmente das relações que se estabelecem de automação e de integração de sistemas dentro dos processos produtivos nas indústrias. Se trata de uma nova forma de organização e não de um desdobramento da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial, porque ele não só incorpora e aprofunda o uso das tecnologias de informação e comunicação, mas principalmente ele dá uma nova dimensão nas relações que se estabelecem entre os sistemas informacionais e principalmente na tomada de decisão dentro das chamadas fábricas inteligentes. Basicamente, do que a gente está falando? A gente está falando de uma integração de sistemas em que não mais, como nos últimos 15 ou 20 anos, você tinha a utilização das tecnologias para processos de automação, para processos de ampliação de produtividade, ou simplesmente a substituição dos trabalhadores na fábrica. É mais profundo do que isso. É um conjunto de transformações que vai fazer com que sistemas passem a tomar decisões de acordo com uma série de logaritmos, de cálculos e de grandes bancos de dados e passem a estabelecer relações de produção, de logística, de marketing dentro das próprias empresas, muitas vezes sem uma interferência direta dos trabalhadores ou dos gestores dessa produção. Como todo o processo que a gente acompanha na história econômica, sobretudo no período do capitalismo, nesses últimos 500 anos, sempre essas transformações é uma gangorra, levam uma gangorra também, vem acompanhado. Uns países sobem, outros países descem, né? Outros descem mais ainda. Quais países estão, digamos, liderando esse processo de Revolução 4.0? O impulso dado a essas inovações nessa perspectiva da integração dos sistemas e principalmente da incorporação da inteligência artificial nos processos produtivos, ele foi dado pela Alemanha e pelos Estados Unidos. E isso está muito relacionado a uma série de transformações na produção mundial que a gente vem vivendo nesses últimos 30 anos, em que os processos produtivos eles foram migrando em direção à Ásia, sobretudo os países como o Japão, Coreia do Sul, Taiwan e a China, e estabelecendo uma nova forma de competição entre as empresas dessas economias centrais, ocidentais mais tradicionais, alemã e norte-americana, com as novas concorrentes asiáticas. E aí com o peso chinês muito significativo aí nos últimos 20 anos. E nesse sentido, esses países passaram a impulsionar essa nova dinâmica ou esse novo paradigma, tentando estabelecer uma nova competição com essas concorrentes asiáticas, numa perspectiva não mais por não conseguirem competir na produtividade, sobretudo no custo do trabalhador, mas tentando reduzir ao máximo os custos desse processo produtivo, incorporando esses sistemas tecnológicos mais avançados. E como que esse processo que o senhor está descrevendo bem, professor Hermes, afeta, por exemplo, as relações econômicas internacionais? Provavelmente, você vai ter uma competição num primeiro momento, bastante desequilibrada, de maneira mais favorável a essas economias que monopolizarem esse novo paradigma. Como em todos os processos de revolução industrial, aquelas economias que conseguem monopolizar os paradigmas, elas vão conseguir absorver os ganhos relativos da produção, elas vão conseguir estabelecer alguma forma de dominância de novos mercados, de abertura de uma concorrência mais agressiva com aquelas concorrentes que estão no paradigma anterior. E aí você deve ter, no momento inicial, um desequilíbrio com as economias asiáticas, e aí a China já tem também incorporado esse processo, como o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, a Índia, tentando buscar também se inserir nessa disputa do novo paradigma da quarta revolução industrial.
Em contrapartida, o que a gente vai perceber é a ampliação do fosso de distanciamento entre essas economias, essas 6 ou 7 economias mais centrais, para o restante das economias mundo afora, que ainda grande parte da periferia do sistema não conseguiu nem avançar no sentido da terceira revolução industrial, de incorporar ao seu processo produtivo as tecnologias de informação e comunicação disponíveis. Dos anos 70 para cá, autores como, por exemplo, David Harvey, né, quando estudou no seu livro A Condição Pós-Moderna, publicado em 1989, ele usava ele cunhou um termo, né, um conceito que é a acumulação flexível. Então, esse capitalismo que vem dos anos 70, pós-crise, né, do início dos anos 70, e vem ecoando essa crise dos 70, do 80, no 90, a forma de produção mudou. E ele cunha esse conceito. Então, nessa revolução industrial, 4.0, se nós formos colocar um conceito, assim, será que seria um aprofundamento da acumulação flexível associado ao quê? Né? Ou seja, a cadeia valor global ou derivando dela? Qual seria a imagem também dessa revolução 4.0? Seria a gente imaginar aquelas fábricas antes dos anos 70, aí nos anos 70, centenas de milhares de trabalhadores chegando para trabalhar, no final do dia, aquele grande fluxo de trabalhadores deixando essa fábrica. E hoje, com essa revolução 4.0, com todas essas tecnologias, enfim, essas transformações do processo produtivo, qual é a imagem que tem essa revolução 4.0, pensando no mundo do trabalho? Acho que é uma imagem bastante preocupante, que seria uma imagem muito vinculada a uma massa de trabalhadores desempregados. A tendência, talvez a grande ruptura paradigmática, seria no sentido de que não se trata somente de uma substituição de um perfil de trabalhador por um novo perfil de trabalhador que estaria integrado a esses sistemas, uma vez que a lógica da inteligência artificial é substituir a mão de obra, efetivamente. Então, uma das imagens e uma das grandes alterações do mundo do trabalho seria de que maneira que isso iria acirrar conflitos sociais que já são latentes, de uma perspectiva ainda mais profunda, uma vez que você deve ter um contingente populacional muito grande nas economias centrais e, sobretudo, nas periféricas, sem emprego. Então, teremos muito o que pensar e o que refletir sobre como absorver esses impactos sociais e os riscos que ele traz à consolidação das sociedades nesse mundo da Revolução 4.0. Um estudo recente encomendado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE, dá conta de que de 2036 até 2066, então daqui a 20 anos, cerca de 60% de todas as profissões do mundo vão desaparecer. E, sobretudo, o estudo está voltado, né, primeiro, claro, para os países, os 34, 35 países que integram a OCDE, e eles escolheram outros países também. Entre eles, o Brasil, a China, né, que não integram a OCDE, embora o Brasil esteja fazendo, tem esforços, digamos, não sei se esforços, mas enfim, tem caminhado nessa direção. A questão, então, é a seguinte: e o Brasil? Ele está preparado? O Brasil se debate no Brasil? Se identifica algum movimento de políticas públicas, enfim, integração interministerial? Onde o Brasil pode entrar nessa revolução? De que modo? Ou seja, ele está preparado para esse debate que já está se dando na prática? Esse debate é muito incipiente ainda na comunidade acadêmica brasileira. A gente teve recentemente um relatório publicado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial que aponta alguns dos caminhos, dos desafios e perspectivas do Brasil nesse momento da quarta revolução industrial. Mas, efetivamente, esse cenário que você traçou de 60% das profissões estarem correndo risco, de estarem sob ataque nesse novo paradigma, os prognósticos eles são muito, muito assustadores e, no caso brasileiro, a gente tem também uma preocupação muito grande de como isso nos afetaria, tanto em termos diretos quanto em termos indiretos. Efetivamente, o que a gente pode dizer é que nós não estaremos preparados para esse tipo de transformação. O Brasil ainda tem uma estrutura tecnológica com alguns nichos que podemos dizer de alta tecnologia, em que nós conseguimos ter alguma liderança, alguma capacidade de competir internacionalmente, principalmente aqueles espaços em que houve um grande investimento estatal,
Acho que os principais exemplos que nós temos são a Embraer, a Petrobras, em que houve um impulso, um forte investimento público na área de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente não tem desenvolvido tecnologia, principalmente a gente não tem aportado investimentos e recursos nos últimos anos para que a gente possa efetivamente participar de forma positiva desse processo. Então, ou seja, o que o Brasil pode fazer? Brasil, que eu digo, pensando nas suas universidades, seu sistema universitário público, né, as autarquias ligadas à pesquisa também, a Embrapa, né, e onde estaria no Brasil, digamos assim, o potencial, né, que o senhor identifica, para que o Brasil não aprofunde a sua dependência nesse contexto aí dessa Revolução 4.0, como o senhor bem está explicando para nós aqui. O primeiro ponto é a gente reverter esse conjunto de políticas que tem sido colocado em prática nesses últimos meses, que é um corte significativo de verbas na área de ciência e tecnologia, que é o enxugamento do orçamento na área de educação, que é a ausência de investimentos públicos, de compras governamentais e de estímulo a tudo que durante muitos anos proporcionou esse pequeno salto tecnológico em alguns nichos específicos. Então, o primeiro ponto é que a gente tenha condições de rever esse tipo de política e entender que qualquer estratégia de desenvolvimento tecnológico depende efetivamente de um aporte público significativo, como aconteceram nos casos de sucesso mundo afora. Uma segunda questão, obviamente, é uma integração interagências, né? É a constituição de uma série de políticas setoriais direcionadas para aqueles espaços em que o Brasil possa efetivamente concorrer com algum tipo de vantagem. Você citou o exemplo da Embrapa, em que o Brasil já teria alguma condição por já ter uma estrutura de pesquisa significativa, mas o Brasil teria que continuar investindo em sistemas de telecomunicações, principalmente aqueles em que ele possa integrar a terceira revolução industrial, que ainda não foi completamente absorvida aqui no Brasil, e possa caminhar no sentido de integrar sistemas e de alguma forma se inserir nessa dinâmica da quarta revolução industrial. O que ocorre efetivamente é que essa perspectiva de retirada do Estado da economia, essa perspectiva de diminuição do papel das instituições públicas, essa perspectiva de negação da importância dos agentes estatais no desenvolvimento econômico, caminha na direção contrária a tudo aquilo que a gente vê acontecendo no mundo afora. Trabalhos como o da Mariana Mazzucato, por exemplo, Estado Empreendedor, ou da professora Linda Weiss, né, que chamam a atenção exatamente para essa relação entre Estado e mercado, né, Estado, mercado e sociedade. No Brasil, como o senhor bem colocou, nós estamos vivendo um período, começando a viver um período de PEC 55, que vai ser cortes, né, durante 20 anos, inscrito na Constituição, uma aberração, um atentado contra, né, o próprio futuro do país, né? E falar de futuro é falar de ciência e tecnologia, conhecimento. Estamos aqui numa TV universitária, né, onde esse debate se coloca constantemente, ou seja, conhecer o que a universidade está fazendo, o que ela está produzindo, como que a sociedade pode também se informar acerca de possíveis escolhas, né? Como o senhor vê esses trabalhos, esse tipo de trabalho? Seria a Revolução 4.0 corresponde a um Estado empreendedor, digamos, entre aspas, um Estado flexível? Que tipo de Estado o Brasil, nesse momento, se encontra, né? E frente a um estado de calamidade, né? Mas frente a essa questão da Revolução 4.0. Essas pesquisas que você citou, elas têm como característica observar como que os casos de sucesso mundo afora se desenvolveram. Especialmente no caso norte-americano, em que se vende a imagem do empreendedorismo, aquela imagem do Vale do Silício como os jovens empreendedores que estimulam as startups e conseguem grandes inovações, existe um grande aporte público, estatal, por trás deles, que viabiliza a pesquisa de risco, que viabiliza o momento de incerteza, que é aquele momento em que o capital de risco efetivamente não vai fazer investimentos no sentido de pesquisa e inovação. Então, nesse sentido, obviamente, há uma importância do investimento privado, há uma importância do mercado, as empresas devem estimular a pesquisa, constituir laboratórios dentro das suas indústrias, mas não se deve perder de vista que essa relação entre o Estado, a universidade, né, a academia, os laboratórios públicos,
E as empresas, eles têm que ter uma coordenação de planejamento estatal com via de desenvolvimento econômico. Sem esse planejamento de médio e longo prazo, a gente vai ter momentos de algum avanço, como nos últimos 15 anos a gente conseguiu alguns avanços em termos de política industrial e de inovação, mas a gente não vai ter um projeto realmente estruturado que coloque o Brasil na direção de um novo paradigma de conhecimento. Ou seja, então, a Revolução 4.0, num país com um número muito grande de analfabetos, semi-analfabetos, né? E que começou há pouco tempo uma rota de ampliar, com políticas para ampliar o acesso à universidade, quer dizer, isso acaba, digamos, sendo interrompido mesmo antes de dar os seus principais resultados? Para a gente sentir o quão dramática é a nossa situação. A gente está se deparando com essa transição para uma revolução 4.0 em que se discute inteligência artificial e integração de sistemas entre sistemas. E aqui no Brasil a gente ainda tem que discutir a importância de políticas públicas de educação básica. E há uma série de pessoas que hoje estão tomando decisões em espaços importantes, inclusive no Ministério da Educação, que têm agido de forma contrária a esse caminho que foi tomado nos últimos anos de universalização do ensino básico, combate ao analfabetismo e ampliação do acesso ao ensino superior. Então a gente vive realmente uma situação dramática no sentido de ter que buscar recuperar o atraso de 500 anos para, em alguma medida, conseguir competir internacionalmente aí nas próximas décadas. Ou então o caminho será o Brasil aprofundar sua dependência. Ou então o cenário que se desenha não sendo alterado esse quadro atual, é que a gente continue dependente da exportação de commodities agrícolas, da concentração fundiária e privilegiando esse 1% da população que hoje em dia se beneficia desse quadro que a gente vive de desigualdade. Obrigado, professor Hermes. Obrigado, Roberto. Hoje tratamos do tema da Revolução 4.0. Esse foi mais um programa Diálogos da UNB TV e continue com a nossa programação.